de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Amém. Oi, eu sou o Leandro. Pode sentar, gente, fica à vontade. Essa é a Alice, tá? Ela tá... A Helena, obrigado. Minha esposa está no plantão, eu tô com as duas e a Helena tá comigo, então eu tô um pouquinho assim. Estamos muito felizes, né, filha? Fica aqui pertinho do papai. Gente, alguns recados bem importantes, tá? Eles estão no site da nossa igreja, estão no Face, então, mas a gente gosta de passar aqui por eles para te deixar informado, te lembrar pelo menos, para que você possa acessar mais informações com mais detalhes. Hoje é uma noite especial, noite de batismos. Vai ver que daqui a pouquinho a gente vai estar falando, o pessoal já vai estar rindo ali dentro, batendo palma, porque é uma noite de festa realmente, é de celebração. Então, com muita alegria e com muita gratidão a Deus, já tivemos alguns batismos hoje de manhã e agora outros pela noite, vai ser muito especial, com certeza. Alguns avisos, vamos lá. Estamos iniciando hoje 30 dias de clamor pelo Rio Grande do Sul. Se você ainda não recebeu esse material, nós temos mais material lá no fundo. É um devocional que você vai ter um mês para fazer. Então, cada dia uma página, um texto bíblico, uma referência ali e um tempo para você clamar pelo nosso estado, orar pelo estado do Rio Grande do Sul. Então, é um exemplar por família, tá? A ideia é que você possa fazer esse tempo em família. Então, se você ainda não tem esse material, ali na saída, ou quando for pegar uma aguinha ali, fica bem à vontade, o material vai estar por ali atrás. Pegue, comece hoje já, uma leitura por dia, 30 dias de clamor pelo Rio Grande do Sul. Não tem custo algum para você, tá? E para mim, porque a Convenção Batista do Rio Grande do Sul está fazendo esse investimento, e então você só passa ali e pega o seu material de 30 dias de clamor pelo Rio Grande do Sul. Dia 17 de outubro vai ter o segundo Batista musical no Teatro do CIEE, então com diversas programações musicais bem interessantes acontecendo no dia 17 de outubro. Pode ir adiante? Festa de Levi, tá? Uma programação que surgiu no nosso contexto jovem. Deus colocou no coração da equipe jovem esse formato, essa estratégia de contar o Evangelho e cantar o Evangelho para os nossos amigos que ainda não conhecem a Jesus. Então vai acontecer no próximo sábado, dia 18. Vai ter o vídeo agora? Vai ter. Pode ser agora? Sim. Então, mais detalhes agora já com o vídeo. Acompanha aí. Tá aí, Festa de Levi, esses ingressos vão estar sendo vendidos ali embaixo, tá? Então ali na saída, passa ali, invista também como forma de abençoar a vida de um amigo teu que ainda não conhece Jesus. Ele vai ouvir o Evangelho de uma maneira bem legal, uma música bem cantada, vai ser muito legal. Então o ingresso é R$15, olha só, além de você estar abençoando a vida do teu amigo espiritualmente, o cara vai poder comer Subway e refri liberado. Muito bom, né, meu? Por R$15. Então é uma forma bem legal de você dar de presente para o seu amigo, e a gente está
abençoando a vida deles. Festa de Levi, próximo sábado, então, às 8 horas da noite. Dive, essa programação de imersão em inglês com os nossos Shane e Michelle, são os nossos pastores, são naturais dos Estados Unidos, então é uma oportunidade de fazer uma imersão em inglês. Então você pode convidar o seu colega de trabalho que gosta de inglês, que fala inglês, que está tentando aprender inglês para uma imersão. Ele vai ouvir coisas boas, né? A palavra de Deus e uma imersão em inglês, então vale muito a pena. Último final de semana de outubro, o Dive, mais informações com o Shane. Você consegue muitas informações no Facebook do Shane, ele gosta de partilhar bastante coisa lá no Facebook dele. Vamos adiante? Minha vida tem jeito, que bom que a minha vida tem jeito, que bom que a sua vida tem jeito também. Um retiro muito legal, acontece de 7 a 9 de novembro, tá? Se você não participou desse retiro, queremos te convidar a participar. Convide seus amigos, de 7 a 9 de novembro, um tempo para você ouvir Deus, um tempo de qualidade, para você repensar, pensar a sua vida, olhar para o seu passado para poder projetar o teu futuro. Minha vida tem jeito, a sua também. O nosso retiro acontece de 7 a 9 de novembro. Mais informações e inscrições pelo e-mail da secretaria. Retiro do Quarto Passo, Celebrando a Restauração. Retiro do Quarto Passo é um final de semana que nós vamos com você, nós te damos todo o suporte para você escrever a tua história de vida, né? Para você escrever sobre a sua infância, adolescência, juventude. Estamos lá com você orando e te introduzindo perguntas que vão te ajudar a fazer isso. Vale muito a pena. A gente tem falado que quando a gente olha com sinceridade para a nossa história de vida, a gente abre espaço para perceber a graça de Deus na nossa história, tanto nos pontos altos, quanto nos pontos baixos da nossa história. Vai acontecer de 12 a 14 de dezembro, você pode fazer a sua inscrição todo domingo, ali atrás no stand, vale a pena. 12 a 14 de dezembro, retiro do Quarto Passo, Celebrando a Restauração. Temos mais? Não temos mais a próxima imagem, mas queremos convidar para algo bem especial, que vai acontecer, sem ser amanhã, a próxima segunda-feira, ou seja, dia 20 de outubro. Todos sabem, ou boa parte das pessoas sabem, que há algumas semanas a Igreja Batista Brasa sofreu aí um incêndio, né, que danificou completamente a estrutura da igreja. Não a igreja, né? A estrutura da igreja, a estrutura física da igreja. E eles estão num momento de buscar a direção de Deus, e nós temos tido o privilégio de poder estar perto e próximo dessa igreja. Então vai acontecer na próxima segunda-feira uma programação muito especial com a companhia de teatro Jeová Nissi. Viu que legal, a Clívia gostou. Jeová Nissi é uma companhia muito legal de teatro mesmo. Além de você poder vir também, traga seu amigo, alguém que não é cristão, traga o seu amigo cristão também, vai acontecer aqui no nosso auditório, tá bom? Além de você ver algo muito especial, o valor que está sendo arrecadado vai ser direcionado para abençoar a reconstrução da estrutura da Igreja Batista Brasa. Gente, é um momento de nós apoiarmos, de abençoarmos. Mas eu não posso. É o momento de você vai lá e compra o ingresso e dá para alguém. Tá? Então, esse dinheiro vai ser todo revertido para a reconstrução da estrutura da Igreja Batista Brasa. Então, envolva-se, participe, compre ingresso e doe os ingressos. Faça de tudo, porque é um momento muito importante para a gente estar abençoando a Igreja Batista Brasa com essa programação. Os ingressos estão ali atrás, tá? R$15 só, gente. R$15. A gente gasta R$15 num lanche, alguma coisa, um X, uma pizza, então, que são outras boas formas de você investir o seu dinheiro, mas invista nessa programação teatral que vai estar abençoando a Igreja Batista Brasa. Ok? Eram esses, né? Eu falei bastante tempo, mas eram recados bem importantes. Eu queria, antes da gente orar, te ler um versículo bem pequenininho. Salmo 139, versículo 4. Esse versículo fala assim, ó: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Sabe que sempre que eu ouvia ou lia esse versículo, eu sempre relacionava ele, essa capacidade de Deus saber aquilo que vai na gente, antes mesmo da gente falar,
com os atributos de Deus como onipresença, onisciência, né? Aquilo que é difícil de entender, mas que a gente sabe que Deus está em todos os lugares, Deus sabe todas as coisas. E eu olhava esse versículo e pensava assim: é por causa disso, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Deus, Tu já conheces inteiramente, Senhor. E teve um dia que eu estava com a Helena, né? E a gente brincando, eu não lembro qual que foi a situação específica, mas aconteceu algo que ela fez uma expressão e eu sabia o que ela ia falar depois daquela expressão, né? E você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que convive com criança pequena, talvez está entendendo o que eu estou falando. Pela expressão que ela fez, eu sabia o que ela ia falar. E aí naquele momento Deus, de uma maneira tão carinhosa, falou: Leandro, eu sei aquilo que vai, antes mesmo de tu falar, porque, não só porque eu sei todas as coisas, mas porque eu me relaciono contigo. E eu quero me relacionar contigo, assim como um pai se relaciona com um filho. Deus, Ele quer se relacionar com a gente. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conhece inteiramente, Senhor. É porque Deus nos conhece. Deus sim é poderoso. Deus sim tem todo o poder. Deus sim tem toda a majestade. Mas mesmo assim, Ele quer se relacionar comigo. Isso para mim faz toda a diferença. Isso para mim é importante, saber que eu amo a um Deus que me ama como filho, que me conhece como filho, que sabe as minhas expressões, que sabe aquilo que vai na intimidade. Queria te convidar para que você possa ter o teu tempo de oração. Eu vou orar depois, vamos orar juntos, eu vou orar aqui no microfone, mas o teu tempo para falar para o teu pai aquilo que está na intimidade do teu coração, poder expressar, falar para ele, orar de repente com a pessoa que está do teu lado, de repente orar sozinho, mas o teu tempo para conversar com Deus agora, é o teu tempo para fazer isso. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me susterá. Papai do céu, obrigado. Obrigado porque, por causa do Teu Filho Jesus Cristo, e pela fé que nós depositamos em Jesus Cristo, nós podemos ter um relacionamento contigo de pai para filho. Obrigado por isso. Obrigado porque realmente é muito grande imaginar Teu amor por nós. Saber que sim, Tu tem poder, Tu tem majestade, Tu tem toda a glória, mas Tu quer desenvolver um relacionamento de intimidade com cada um de nós. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque nós podemos, a partir desse relacionamento de intimidade, expressar para Ti como estamos,
poder contar para Ti aquilo que nos alegra, poder contar aquilo que nos entristece. Obrigado por relacionamento, Pai. Queremos Te pedir que a gente Te escute nesse tempo aqui, não porque precisamos estar aqui para Te ouvir, porque sabemos que Tu fala de tantas e tantas maneiras, já falou hoje, mas aqui é um momento especial. Estamos reunidos como Tua igreja, estamos reunidos como Teu povo, e cremos que há algo sobrenatural quando nos reunimos em torno do Teu nome, Jesus. Por isso, fala coisas novas, dá um ânimo novo, dá esperança, traz liberdade para corações que estão oprimidos, traz esperança para aqueles que estão cansados, traz alívio, traz renovação de pensamentos. Obrigado pelos batismos que vamos celebrar hoje. Oramos pela vida da Tua igreja, por pessoas que estão enfermas. Obrigado porque eu vi o Luiz pequeno aí. Pelo que eu estou entendendo, ele vai entrar com a Kathleen no batismo. Isso me deixa muito feliz, Pai. Obrigado por isso. Obrigado pela vida do Pércio, que está se recuperando. Continuamos orando por ele. Pai, oramos pela nossa vida. Obrigado pelo Teu sustento. Obrigado pela Tua provisão. Obrigado porque podemos devolver a Ti com alegria, e não por constrangimento, mas com alegria, dízimos, ofertas, entendendo que Tu é a fonte da provisão. Não nos deixa escravo do dinheiro, pelo contrário, nos faz usar o dinheiro para abençoar pessoas, reconhecendo que Tu é a fonte disso tudo, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado porque estamos numa igreja, pela Tua graça, uma igreja de pessoas que são gente, que tem suas dificuldades, que tem seus problemas, mas que tem suas alegrias, seus pontos altos, e reconhecemos nisso tudo o Teu agir e o Teu cuidado nas nossas vidas. Nos leva a prestar um culto a Ti nessa noite, Pai, a cada um que está sentado. Nos ensina a não colocar expectativa na pessoa que pega o microfone aqui, mas a colocar a nossa expectativa em Ti, Jesus. Nos ensina nisso. Ganha a nossa atenção, Jesus. Ganha a nossa atenção. É a nossa oração que nós fazemos juntos, no nome de Jesus. Amém. Olá, gente, eu sou Ranulfo. Esse é um tempo muito especial na nossa vida. Nós podemos celebrar junto com novos irmãos que abraçaram a fé em Jesus. E hoje a oportunidade deles poderem testificar isso para a igreja, uma decisão que já foi tomada no coração de seguir a Cristo. Eu quero começar então apresentando para vocês a vida da Ana, que foi alcançada pelo Maico de uma forma tão especial, alcançando a vida da Ana num momento tão difícil da vida dela. E o Espírito direcionou a vida do Maico para isso. Quero te apresentar, Ana. Como é o seu nome? Ana Cristina. Tudo bem, Maico. Quevedo e Miriam, líderes do pequeno grupo da Ana. Ana, deixa eu te fazer a pergunta então. Pode chegar um pouquinho mais próximo aqui. Ana, você vai seguir Jesus por todos os dias da tua vida? Com Sim. certeza e convicção? De todo o meu coração. Então eu te faço uma pergunta diante da igreja de Jesus. Se você crer no Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Sim, de todo o meu coração. Você crê? Sim. Amém. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como discípulo de Jesus, o Maico, os teus líderes de pequeno grupo, Quevedo e Miriam, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode ficar.
Gente, eu quero apresentar para vocês esse casal aqui. O Alex e a Thaís. Nós temos aqui o André e a Michele. O André é primo do Alex. A Michele é prima do Alex. E também num momento muito especial, o Alex foi usado por Cristo para conduzir a vida do Alex e da Thaís. Então hoje a gente tem o privilégio de poder celebrar o batismo de vocês dois. Eu quero começar por você, Thaís. Pode chegar um pouquinho para cá, por favor. Sim. Thaís, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. De todo o coração? De todo o coração. Amém. Então, Thaís, mediante a sua pública profissão de fé, eu junto com o Sérgio e a Miriam, líderes do seu pequeno grupo, o André e Michele. Pode chegar aqui, André e Michele. Vem mais para cá. Toca nela aqui, vem cá. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica do ladinho aqui que já vai batizar o marido também. Vai ajudar, vai ficar. Gente, esse é o Alex. Alex, você crer no Senhor Jesus como o teu único e suficiente Salvador? Creio de todo o coração. E quer andar com Ele por todos os dias da tua vida? Amém. Alex, então, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como discípulo de Jesus, a tua esposa, o Sérgio e Miriam, líderes do seu pequeno grupo, André e Michele, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igreja, eu quero apresentar para vocês o Wilson, mas eu vou pedir para o Márcio falar um pouquinho dele. Quem é o Wilson, né? Vai lá, Marcelo, apresenta. O Júnior tem sido um grande presente de Deus ali, tanto para o nosso pequeno grupo, quanto para o ministério na Ilha das Flores. E até tem um cartaz ali, criançada chama ele de Homem Suco. Então tem sido muito especial viver com ele lá. Ok, Wilson, deixa eu te fazer então a pergunta se você crer no Senhor Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador e se você vai andar com Ele todos os dias da sua vida. Sim, eu creio de todo o meu coração que Ele é o único Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Glória a Deus. Ô Wilson, então pela sua pública profissão de fé, eu, discípulo de Jesus, junto com o Márcio, teu discipulador, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, igreja. Eu sou o Júnior, mais uma vez. Queria apresentar para vocês o Guilherme. Guilherme é um homem
que está conosco há aproximadamente um mês. Ele tem frequentado juntamente conosco as celebrações jovens e tem sido muito impactado, não apenas por tudo que acontece naquele momento, mas também pelas amizades. Já foi acolhido, já foi bem recebido, e ele entende a quem deve prestar todo temor, todo senhorio, a quem ele deve servir. E eu quero fazer uma pergunta para ele diante de vocês. Guilherme, você quer servir esse Jesus? Você quer seguir esse Jesus por quanto tempo? Sim, eu vou seguir ele para sempre, porque ele me representa a vida toda e eternamente também. Amém. Amém. Então, eu como ministro do Evangelho, juntamente com seus amigos aqui, Gus, Márcio, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Brinca que esse momento a gente aumenta o nível de água aqui do batistério, né? A Giane já entrou emocionada. Tá aqui, Manu, uma vovó aqui. Olha que coisa boa. Tá aqui, ó. A Mila lá atrás, família lá. O Evandro, o Diogo estão acompanhando pela internet, né? Esposo e filho. Gustavo, outro filho aqui. Giane, é uma alegria, né? Para mim, eu tô equilibrando a emoção aqui dentro, porque eu já pude fazer parte de alguns momentos especiais dessa família, então é uma alegria. Uma emoção. Então, Jane, com muita alegria. Teu filhão aí do lado, né? A Nora tá aí pertinho, tá lá a família. Com muita alegria no coração, como discípulos de Jesus Cristo, nós... E com a Igreja de Jesus aqui junto, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Silvana, em todo tempo Deus é bom? Sim. Deus é bom em todo tempo, né? Silvana, Márcia e eu, junto com o teu pequeno grupo, galera aqui servindo junto, galera da Ilha das Flores, então muita gente é muito amada. Nós queremos te perguntar aqui, se Jesus Cristo, ele é teu único e suficiente Salvador e Senhor, Silvana? Sim. Sim? Sim. Alegria, então, Márcio e eu com muita alegria no coração. Isso, pega o óculos aí, Márcio. Aê. Nós queremos te batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Parecia aquelas propagandas de Fusca, né? Que vai saindo gente. Que alegria, né, gente? Aqui está um casal, né? Um casal sendo batizado pela influência de um outro casal. Como é bonito ver isso, né? E aqui o pequeno grupo fazendo festa. Tem galera de grupo de paz, tem galera do berçário. Então tem muita gente perto de vocês celebrando esse momento. Tanto Elton quanto Ana, Michel e Carlinha são bênção de Deus na vida de vocês. E eu tenho o privilégio de estar junto com essa turma aqui. Como discípulo de Jesus Cristo, nós queremos perguntar para vocês, né? Primeiro para o Elton. Elton, e aí, cara? Tu quer seguir Jesus até quando? Até mês que vem? Como é que é isso, meu? Para sempre. Para sempre? Para sempre. Legal, irmão. Ana, queremos te perguntar, Jesus Cristo é teu suficiente Salvador e Senhor? Sim. Vamos fazer... A gente já fez assim, 2 descendo juntos? Já? Que legal, né? Então vamos lá. Gente, então com muita alegria no coração, Elton, Ana, nós batizamos vocês. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Márcia, queria que tu olhasse para essa turma aí. Nós temos o privilégio de ser tua família, tá? Saiba disso. Nós estamos muito felizes, muito honrados de poder fazer parte desse momento na tua vida, Márcia. E quero te perguntar se você aceita, e mais do que aceita, se você quer seguir Jesus como teu Salvador e como teu Senhor, Márcia. Com certeza. Que bom, que alegria. Estamos juntos, e eu como discípulo de Jesus Cristo, eu quero te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai chorar? Vou chorar. A gente está com muita alegria, Miriam, de estar aqui, tu tá abençoando, né? Poder estar junto. Gente, vocês têm visto isso, né? É gente entrando perto de gente, pessoas que são influência na vida dessas pessoas, né? São reflexos de Jesus. Ali é família? Que coisa boa. Sejam muito bem-vindos, viu? A gente se sente privilegiado de poder viver com vocês, como família de Deus, nesse momento, junto com vocês. É mãe? É mãe, é meu marido, meu filho. Ei, coisa boa. Que legal, gente. Que legal, que jóia. Fernando, então, nós queremos te perguntar se você crê e se você quer seguir Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Sim. Sim? Sim. Que legal. Então, a Miriam e eu, como discípulos de Jesus Cristo, nós queremos te batizar com muita alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, eu sou o André. Queria chamar a Carol aqui, a mãezona. E o Márcio. Olha, eu ia perguntar se tinha alguém da família, os amigos, né? Mas já estou vendo aqui toda a manifestação.
Carol, você tem certeza que você quer seguir esse Jesus por toda a tua vida? Sim. Sim? Sim. Quer ser uma seguidora, uma discípula dele? Sim. Então nós, como discípulos de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, essa é a Kathleen. Eu quero chamar o Luiz. O Luiz está aqui. Aqui, Luizão. Fica com a gente. Você vai abençoar sua filha. A Kathleen é um milagre de Deus entre nós, né? E Kathleen, aqui está a Gabi, né? Líder de pequeno grupo, no amontoado. A mãezona. A galera do amontoado está aí. A turma da Kathleen. Aí. O vô, a avó, tá todo mundo aí. Os tios, né? Tá todo mundo aí. Que legal. Kathleen, diante da tua igreja, diante da tua família, você tem certeza que você quer seguir Jesus por toda a tua vida, sendo uma discípula dele, entendendo ele como Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Então nós, como discípulos de Jesus, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos colocar em pé?
Olá, igreja, boa noite, eu me chamo Ranulfo. Tudo na paz? Vocês estão bem? Amém? Graças a Deus, então. Ok, gente, tempo gostoso, né? A gente poder celebrar a vida de Jesus no coração de novos discípulos, de pessoas que estão tomando a decisão de caminhar com o Senhor. Estou um pouquinho cansado, né? Mas feliz também por ver a obra do Espírito na vida de pessoas que têm se achegado até o pé da cruz e têm reconhecido Cristo como Salvador. Amados, nós vamos estudar nessa noite sobre o discipulado e a oração. Queria dar um oi para você que está conectado com a gente na internet, que o Espírito também possa alcançar a tua vida, o teu coração, e você também ser abençoado por Deus. Eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7 até o verso de número 12. Mas eu preciso te levar a olhar o Evangelho de Mateus a partir do capítulo 6. Nós não vamos ter tempo de ler todas as referências da onde Jesus começa a ministrar o princípio da oração. Porque que a oração é importante na nossa trajetória, na nossa caminhada com Deus. Mas eu quero ler a partir desse verso aqui, a gente poder ouvir a voz do Espírito, amém? Você pode orar comigo mais uma vez? Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos realmente entender qual é algumas das Tuas vontades para a nossa vida e que o Teu Espírito possa chegar com a Tua palavra no nosso coração. Nos ajuda a discernir a Tua voz, a entender aquilo que o Senhor quer ministrar em nós. Nós te pedimos isso, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Jesus ele vai ensinar sobre a persistência ou a perseverança na oração. Só que antes disso, Jesus ele vai ensinar sobre o que é a oração. E o primeiro modelo de oração lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele vai dar um modelo da oração do Pai Nosso. E depois ele vai falar das preocupações dessa vida. Coisas que eu e você vivemos. Coisas que eu e você vivemos e que essas coisas às vezes podem roubar o nosso coração da fonte que é Deus. E aí então ele vai falar sobre persistência na oração. Interessante. Vamos ler esse texto, depois eu volto com você lá para a gente poder construir o que Jesus estava construindo no coração dos discípulos. De mostrar primeiro a figura de um Deus Pai, de um lugar secreto para a oração, mas que depois ele está falando que eu e você podemos pedir, bater, que a porta vai abrir. Mas logo ele muda o cenário e vai dizer algumas coisas que é bem interessante a gente poder olhar para esse texto de Mateus 7. Então eu quero ler com vocês. Mateus 7, verso 7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E aí ele entra com a paternidade divina. Ele diz: olha, qual de vocês, se o filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou qual de vocês, se pedir peixe, você dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que lhes pedirem. Assim em tudo faça aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas.
Então Jesus ele começa a construir na vida dos discípulos de que Deus, Ele é Pai. Ele é Pai daqueles que se relacionam com Ele como filho. E Ele usa então essa mensagem para dizer de quem é o Pai, que se o filho lhe pedir um pão, esse pai vai dar uma pedra. É uma reflexão para nós que somos pais humanos. Nós queremos o bem do nosso filho. E ele diz, olha, vocês que são maus, vocês conseguem dar boas coisas para os filhos. Quanto mais eu, que sou o Pai Celestial de vocês. E aí é interessante então que é impossível eu e você se relacionar com Deus sem olhar para essa figura paterna de que Deus é Pai. De que Deus ele só pode responder e nos dar aquilo que é melhor para Ele, que é Pai, porque Ele é soberano, Ele é Senhor que conhece o futuro. Então na nossa relação, na nossa vida de oração com Deus, Deus ele só tem 3 tipos de resposta para a nossa vida. E eu quero então pensar na primeira resposta. A cada tipo de resposta que Deus nos dá, nós temos uma reação. O nosso coração reage de forma diferente à medida que Deus nos responde alguma coisa. Então a primeira resposta que Deus tem para mim e para a sua vida é quando Deus diz sim a uma nossa oração. É quando você ora pedindo algo para Deus e você reconhece o poder, a graça de Deus sobre a tua vida e Deus responde aquela sua oração de imediato. E o que vem no nosso coração quando Deus faz isso com a nossa vida, a nossa intenção é querer repartir isso com outras pessoas. A forma como o poder, a graça de Deus chegou na nossa vida, porque Deus nos disse sim para aquilo que pedimos. Então o nosso coração ele está sempre aberto para receber o sim de Deus, porque é bênção. É bênção receber o sim de Deus. E rapidamente a gente quer repartir isso com os outros. É certo que às vezes a gente fala mais da nossa oração do que do poder de Deus que respondeu a oração. Citamos às vezes alguns textos para dizer que Deus respondeu a nossa oração. O Shane partilhou aqui semana passada da forma rápida como Deus respondeu a oração dele na venda da casa, e nós celebramos isso junto com eles. Eu estava dizendo hoje pela manhã, eu e Regina nós casamos no dia 6 de janeiro de 2001. É isso? O discipulador está lá de olho, gente. Casamos dia 6 de janeiro de 2001. Eu vou entregar ele. Um dia eu estava no discipulado com o Tess, ele me perguntou assim, cara, quantos anos tu tem de casado? E eu fiz assim. Ele olhou para mim assim, ó. Mas é uma benção esse homem na minha vida, né? Então quando Deus diz sim para a nossa oração, isso é uma alegria tremenda. Então em 2001 nós casamos e nós queríamos ter filhos. Queríamos celebrar essa vida de Deus, de receber os filhos na nossa casa de imediato. Casamos em 2001 e já queria ter os filhos. E aí nós começamos naquele trabalho nosso, né, de quarto, dia e noite, tentando. Para os casados, tá, gente? Fora disso é pecado. E aí é interessante que nessas tentativas a gente começou a perceber que tinha alguma coisa de errado. E começou a vir aquela inquietação no coração de que nós tínhamos que procurar um médico. E fomos procurar um médico, e aí a Regina passa por uma bateria de exames ali, e a médica disse para nós dois assim, olha, vocês não têm possibilidade nenhuma de serem pais, porque o quadro dela aqui é um quadro bem delicado, são vários cistos no ovário, útero invertido. Gente, aquela notícia caiu como uma bomba na nossa cabeça. Pensa, ali passando o primeiro ano de casado. E eu tentei confortar a Regina, dizendo, não, mas a gente pode pensar num outro caminho. Nós podemos adotar uma criança. E aí nós começamos a nos entristecer, mas saindo daquele hospital, eu falei, mas espera aí, gente, espera aí, eu tenho um Deus que é Pai.
tudo bem, a medicina, ela me deu esse diagnóstico, mas a gente precisa orar. E começamos então em Regina a orar e falar com Deus. Pai, a gente já tem um resultado humano, mas a gente precisa ouvir a tua voz, o que o Senhor tem para a gente? E aí eu estou descendo um dia para Santos, estava em Santos numa conferência missionária, e quando nós estávamos saindo daquela conferência missionária, nós estávamos voltando de Santos para São Paulo, com 2 missionárias no carro, eu e Regina no banco de trás, e as 2 missionárias na frente. E aí uma delas falou, para o carro. E eu não entendi direito, falou, olha, ela virou para mim, pastor, faz favor, passa para o banco da frente aqui, porque o Espírito falou algo assim tão forte comigo, eu estou com um óleo aqui, e eu quero ungir o ventre da Regina. E eu falei, ela sem saber de nada, e eu falei, tudo bem, meu irmão, obedece o Espírito aí. E eu passei para o banco da frente, aquela missionária foi para o banco de trás. Gente, pensa aí num fogo do Espírito que começou a entrar dentro daquele carro, subindo a serra e aquela missionária orando, e eu vigiando a motorista, dizendo, irmãzinha, não fecha o olho, né? Porque a gente precisa chegar, né? E sabe, mas a unção tão forte, ela batendo ali no volante, glória a Deus, e está indo, e eu estou ali, mas não fecho o olho. E aí a gente, chegamos em casa, falou, Regina, que coisa linda, essa irmã não sabia de nada, e guardamos aquilo no coração. Se passam uns dias, a Regina, ela tem um sonho, em que ela entra numa sala, e nessa sala tinha uma grande mesa, e em cada ponta dessa mesa tinha um pastor em cada ponta da mesa. E ela vai para aquele primeiro pastor, e aquele pastor, ele unge ela com óleo, tudo isso no sonho. E ele diz para ela, agora você vai na outra ponta da mesa, porque ele também vai te ungir. E ela então vai para a outra ponta da mesa, e aquele outro pastor unge ela. Ela acordou, me contou aquele sonho, e nós fomos construindo aquilo que o Espírito estava falando e fazendo na nossa vida. Quando é um dia, quem sonha sou eu. Eu sonhei que a posição da minha mão, ela estava assim. E alguém no sonho pegava a minha mão e fazia isso daqui, ó. E eu acordava no sonho. Quando eu acordava, o Espírito falava para mim, isso é o útero da minha serva. Aí eu falei, Regina, nós vamos voltar lá na médica. Não, mas era só depois de 6 meses. Não, nós vamos voltar lá. Vamos voltar porque está claro de que Deus fez um milagre na tua vida. Gente, nós voltamos lá com a mesma médica, e para a glória de Deus, ela falou, mas eu falei depois de 6 meses, para a gente pensar num tratamento. Eu falei, doutora, por favor, é importante para a gente, esses exames. E quando ela começa a ler aqueles exames, e começa a ver que desapareceu o cisto, que o útero que era invertido, falou, gente... Ela falou, eu não sei o que aconteceu aqui. E eu estou ali, me fala logo. Ela falou, olha, aqui está tudo pronto. Pronto para quê, doutor? Agora você tem que trabalhar dia e noite. Eu falei, deixa comigo, que eu gosto desse negócio aí. E nós fizemos, então a Sarinha chegou para a alegria do Senhor em 2003. E nós saímos então celebrando, porque é aquela resposta de oração que nós queremos repartir com os outros. É quando Deus diz sim para a nossa oração, e quando Ele olha para o nosso coração e vê que a motivação é correta. Mas a gente precisa olhar também que às vezes, quando Deus consegue... Quando Deus consegue olhar para o nosso coração e ver uma motivação diferente, porque Deus também pode responder sim para um pedido equivocado. Eu vou te mostrar isso. Quando você olha para a história lá do povo de Israel, eles estão pedindo um rei, porque eles olham para a nação em volta e percebem que cada nação tem um rei. E Deus fala, mas não é isso que eu pensei para o meu povo.
E o profeta Samuel tem a missão de dizer: Deus, eles estão pedindo um rei. E Deus disse para o profeta: olha, Samuel, eles estão rejeitando a mim, porque eles caem no pecado da comparação. Por isso que a vida, o ato da oração, Deus sempre vai checar o coração. Qual é a motivação? Por que eu peço isso? Por que eu quero isso? Para a glória de quem eu quero isso? O que eu quero fazer com isso? Aonde está a motivação? E Deus responde à oração, um sim para uma oração, um pedido equivocado. E aí a desgraça acontece na vida do povo, porque antes Deus tinha dito: olha, se vocês querem um rei, vocês estão pedindo que os filhos de vocês vão para o alistamento, que as filhas tenham trabalho forçado, que vocês vão pagar impostos, as terras vão ser confiscadas. É como que se Deus estivesse dizendo: olha, eu tenho um plano melhor para vocês, eu tenho algo melhor para a sua vida. É o pecado da comparação, é o discípulo olhar para a vida dos outros e falar: eu quero aquilo. Mas a pergunta que eu e você temos que fazer: Deus, isso é para a glória do teu nome, isso é para a minha vida? Eu vou testemunhar do Senhor por meio disso? Então, qual é a motivação do coração? Então, o sim de Deus, ele também pode expressar uma grande vitória, mas ele também pode ofuscar a soberania divina. O que eu quero dizer com isso? Que cada resposta de oração, que Deus responde de forma positiva a nossa oração, o nosso coração não pode mudar em relação a Deus daquilo de quem Ele é e que Ele sabe o que é melhor. Então vamos pensar nesse rei, Ezequias. A história dele é fantástica, porque ele viveu um período em que a Assíria estava conquistando todas as terras, e um rei com o nome de Senaqueribe manda uma carta para ele dizendo: olha, vocês são próximos, nós vamos invadir aí a terra de vocês e vamos tomar tudo. Chegou a carta, ele pega aquela carta e vai para o lugar dele de oração e mostra aquilo para Deus. Deus, olha o que eles estão dizendo aqui, que eles vão tomar a nossa terra, que eles vão invadir. E aí a Bíblia diz que Deus responde àquela oração, enviando um anjo que mata mais de 185 mil soldados. Essa oração teve fogo nela, né, meu? Para Deus mobilizar todo, né? É um anjo só. E aí olha que interessante, uma grande vitória de Deus na vida de Ezequias. Passa-se um período, o mesmo Ezequias ele adoece. Qual que é o natural do Ezequias? Deus, me cura. É uma grande vitória. Então o mesmo Deus que me fez triunfar nessa batalha é o Deus que também pode curar a minha enfermidade. O profeta Isaías chega na casa dele e fala: Ezequias, arruma a tua casa, põe tudo em ordem, porque você vai morrer. A Bíblia diz então que depois que Isaías entrega essa mensagem para Ezequias, Isaías, ele sai da casa de Ezequias. O Ezequias, ele fica orando e chorando a Deus, dizendo: Deus, olha o meu coração, olha como eu fui fiel a Ti, olha como eu Te servi com integridade. Isaías está indo embora, e daqui a pouco o Espírito traz uma mensagem reveladora para Isaías, dizendo: volta lá, e diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida de Ezequias. Isaías volta e diz para ele o seguinte: olha, Ezequias, Deus ouviu a tua oração, Ele viu o teu choro, e Ele vai te acrescentar mais 15 anos de vida. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando você estuda a história da vida de Ezequias, esses 15 anos a mais
acontece duas desgraças na vida de Ezequias. Que é o que eu estou tentando te dizer, que quando a gente obtém uma grande vitória, o coração não pode mudar acerca da soberania divina. Porque é nesses 15 anos que ele recebe uma comitiva da Babilônia e ele mostra as riquezas de Israel. E um pouco mais adiante são esses babilônios que vão tomar Israel. Só que nesse período também nasce um filho com o nome de Manassés. Nenhum pai aqui gostaria de ter um filho com essa procedência. Por quê? A Bíblia diz que esse Manassés, ele fez o que era mal diante do Senhor. Conforme as abominações dos gentios, o Senhor desterrou a possessão dos filhos de Israel. Ele reconstruiu os altares dos deuses pagãos. Pensa nisso. Você como pai, você deixa um legado, uma referência de fé para o teu filho. E achando que ele vai seguir os princípios, os valores de Deus para a sua vida. E depois você percebe que ele está fazendo o oposto de tudo aquilo que você viveu e acreditou. E vai dizer dele o seguinte, então, Manassés, o seu pai havia quebrado os altares e ele foi lá e reconstruiu. Ele transformou o templo do Senhor no lugar de idolatria. Ele sacrificou o seu filho a um cerimonial de religião pagã, seria magia negra. Sacrificou o filho. E praticou ocultismo, adivinhações, espiritismo. E aí diz que Manassés fez o que era mal perante o Senhor. E aí eu te pergunto, volta lá, o que seria melhor, a morte ou viver esses 15 anos? É que depois de uma grande vitória, a soberania ela pode ser ofuscada. Quando o coração não está no lugar certo, quando a gente perde esse equilíbrio de que Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. Então o sim de Deus, Ele é uma resposta agradável para o nosso coração, nós recebemos isso muito bem. Mas a segunda resposta que Deus tem para a nossa vida, e essa aqui às vezes nós caímos no desespero, é quando Deus diz, espera. É só comigo isso ou não? Você se desespera? Quando Deus diz, olha, espera, porque existe um tempo determinado por Deus para todos os propósitos debaixo do céu. As coisas não precisam acontecer fora do tempo de Deus. Mas me parece que há uma ansiedade dentro do nosso coração, né? Que aí a gente coloca o carro na frente dos bois. Parece que Deus demora às vezes, não é isso? Já fez isso ou não? Pode confessar. Deus, deixa que isso aqui eu resolvo. O Senhor está demorando muito com esse negócio aqui. Eu tenho pressa. Isso vai do meu jeito. O Senhor cuida das outras coisas, mas disso daqui está lento o processo. A gente se desespera nesse momento de tomar a frente. Tiramos da mão do Senhor. Deixa que disso eu cuido. É a ansiedade do coração de querer resolver as coisas fora do tempo e da soberania divina. Quando a gente não consegue esperar. Agora, quando a gente olha para a vida e para o ministério de Jesus, a gente vai perceber alguns momentos Jesus vivendo o teu ministério, e ele vai começar a proferir palavras como o seguinte: olha, ainda não é chegada a minha hora. Ele repete isso por 3, 4 vezes. Ainda não é o meu tempo. Ainda não é a minha hora. Depois ele muda, é chegada a minha hora. É o tempo. A gente olha histórias como de Jairo, de Lázaro. Lembra do Lázaro? 4 dias, já cheira mal.
No relógio humano Deus estava atrasado. O atraso divino, né? Porque o coração não sabe lidar com isso. Então Jesus, ele tem prazer em responder às nossas orações, ainda que diga por enquanto não. Tem um processo, Deus está fazendo alguma coisa que os meus olhos, o nosso coração não é capaz de sentir, de perceber nem de ver. É alguma coisa que está adiante, está além do nosso alcance. Quando oramos pela conversão de alguém, não bate um desespero? Quando você diz, quando é que esse homem vai se converter? Eu já ouvi tanto isso de mulher, né? Pastor, quando é que esse meu marido vai se converter? Vai orando. Ora mais um pouco. E aí eu mudo a pergunta, né? Quanto tempo Jesus esperou por você, né? A gente precisa crer nessa soberania. De que antes das respostas de Deus, Ele está construindo fé no nosso coração. Porque o que nos rouba essa capacidade de crer na soberania de Deus é deixar o nosso coração ser tomado por essas coisas da vida. Como é que vai ser? E a gente gasta energia ali, tempo. E Deus está querendo dar paz, querendo dar descanso para o nosso coração, para viver tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida, né? Às vezes a gente não quer jogar a toalha. Você pode fazer a pergunta, e se eu morrer e essa oração não for respondida? Isso pode acontecer. Às vezes a gente não precisa ver para crer, porque a Bíblia ensina que a vida do discípulo de Jesus não é andar por vista, mas é andar por fé. É naquilo que nós não vemos, mas nós cremos pela fé. Eu fui levar uma vez uma pessoa num centro de recuperação em São Paulo, e quando eu cheguei naquele local, eu percebi que tinha um dos internos daquela casa, que ele era diferente, ele tinha alguma deficiência mental. Então quando eu olhei, eu pensei, bom, esse rapaz não podia estar aqui. Já veio isso no coração, né? Mas como é bom conhecer as histórias, né? E aí, em algum dos momentos lá com o diretor daquela casa, eu perguntei para ele, e aquele rapaz ali? Ele disse, pastor, esse caso aí é um caso diferente. E eu falei, como assim? Eu estou percebendo que ele tem algumas deficiências, né? Ele falou, isso mesmo. Esse rapaz aí, pastor, ele é filho de um pastor que partiu para o Senhor. E eu peguei esse rapaz sozinho. A família, ninguém queria cuidar. E o Espírito falou comigo, traz ele e você vai cuidar dele para o resto da sua vida. Enquanto ele tiver vida, você vai dar banho nele, você vai dar comida, você vai cuidar dele. Gente, eu tive uma lição do Espírito naquele dia, de que eu não preciso estar vivo para ver as minhas orações ser respondidas. Porque o que mais ia tranquilizar o meu coração não é nem como pastor, é como pai. É de saber que Deus ia levantar alguém para cuidar de um filho meu se ele chegasse nessa situação. Eu fico imaginando as orações daquele servo e da serva. Deus, quem vai cuidar do meu filho? Como é que eu estou morrendo aqui? Eu tentei imaginar, né? Percebe? Que a gente pode morrer e não ver algumas orações serem respondidas, mas se você crê na soberania divina, você descansa, porque Ele é Senhor, Ele é Deus. Amém? Eu me lembro que uma vez eu fui testemunhar numa igreja,
E a minha tia, ela estava presente. Eu já contei para você a história da minha tia, uma mulher de fé, né? E quando eu terminei de testemunhar, o pastor falou: irmã Raimunda, por favor, vem aqui, dá uma palavra para a igreja, né? E minha tia, ela tem uma deficiência em uma das pernas. Então, ela vem, sabe que jeitinho, aquela pessoa muito... É uma pessoa muito simples, gente, muito, muito humilde mesmo. Com a Bíblia dela, né? E ela chegou na frente e disse: olha, o que eu tenho a dizer para a igreja é que eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, ouviu a minha oração. E hoje eu posso me alegrar. Então, gente, a gente precisa convidar a Dona Paciência para habitar na nossa casa, na nossa vida, todos os dias. Sim ou não? Vamos para a última resposta de Deus, que essa daqui o caldo engrossa. Que é quando Deus diz não. Nosso coração não está pronto para receber o não de Deus. Há uma resistência no nosso coração. Espera aí, por que não? Né? Nós não queremos receber o não de Deus. Nós só queremos o sim. Deus me abençoa, me faz prosperar. O espera, a gente se desespera. Mas o não, nós corremos o risco de entrar mesmo num parafuso, né, de não entender o que o Espírito está fazendo no nosso coração com o não de Deus. E aí a gente olha lá no início, no Gênesis, no capítulo 3, quando Deus está dando limites, de dizer para o homem o que pode e o que não pode. E já ali o não é violado. Quando Deus diz: olha, dessa árvore não pode, o homem vai lá e mexe, violando o não de Deus. E todas as vezes que a gente viola esse não, a gente sofre as consequências, porque é Deus colocando alguns limites para a gente, até onde a gente pode ir, e até onde a gente precisa confiar na soberania divina. E aí então a gente olha então para alguns homens da Bíblia, eu vou citar alguns deles bem rápido. Olha para Davi. A Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo. Ele tem um filho e uma palavra de morte para o filho do Senhor. Ele vai para a oração, ele ora e jejua por 7 dias, para Deus mudar aquele quadro. Deus disse não. O filho morreu. E Davi continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Porque enquanto o filho estava vivo, ele tinha esperança. Ele disse: olha, enquanto está vivo, eu vou clamar, eu vou pedir cura, eu vou abrir a boca aqui, eu não como. Mas depois que Deus deu a sentença final, acabou. Davi se levanta e fala: eu quero comida agora. Eu vou tocar a vida continua. Eu vou confiar na soberania divina. Eu já contei para vocês aqui da história do meu sobrinho. Eu perdi um sobrinho num acidente de moto em 2007. Ele com a namorada, ele entrou na traseira de um caminhão e a namorada teve morte instantânea, morreu na hora. Ele saiu com vida do local daquele acidente para o hospital. Eu recebi o telefonema, gente, eu saí desesperado. No carro, orando, clamando: Deus, não deixa o meu Gil ir embora, carinhosamente como ele era chamado. Não deixa o meu Gil ir embora, Senhor, põe tuas mãos. Olha, gente, pensa de tudo que eu falei para Jesus dentro daquele carro. E Deus, minha mana, eu imaginava a dor dela. E quando eu estava num determinado percurso, o Espírito fala comigo: não ora mais por ele. Eu encostei o carro, eu desabei ali no choro, porque eu estava entendendo que ele tinha morrido. Em seguida, o telefone tocou. Era minha mãe dizendo: olha, ele morreu.
E eu fui para aquele hospital desesperado. Deus, e agora como é que vai ser? Consolar minha mana, né? Nesse momento tão difícil. E, gente, quando ela me viu no hospital, ela vinha nos gritos: mano, pede para Jesus, mano, fala com ele para trazer meu filho de volta. E eu tenho que abraçar: mana, vamos confiar em Deus. Deus sabe o que é melhor. Como é difícil lidar com o não de Deus. Não é uma oração legítima orar pela cura de alguém? A gente viveu isso com a vida do Vinícius, nosso amado, que partiu, né, para o Senhor. Quanto tempo, Dani, no hospital? 9 meses? 9 meses, gente. Que exemplo de fé o Vinícius foi para a vida da igreja. E chegou um determinado momento que eu tive que ter essa conversa lá com o Vinícius, não só eu, mas outros pastores também. Ele ali lutando, falando: pastor, eu quero viver. E eu falei: Vinícius, mas pergunta para o pai se ele tem um plano diferente para você. Ele: pastor, eu sei que eu tenho que fazer essa pergunta, mas eu não quero fazer porque eu tenho medo da resposta. Como é difícil a gente crer que Deus tem um plano melhor até depois da morte. E para a glória de Deus, Ele está no Senhor, amém? Porque o Espírito fala antes de nos conduzir, né? Como é que a gente recebe o não de Deus? E aí você olha lá para a vida de Paulo, quando você lê o Novo Testamento, mais da metade do Novo Testamento está ali, Paulo. Olha o ministério, cura, implantação de igreja, ministrações, perseguições. E o que ele vai dizer lá no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, no verso 7? Para me impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Gente, é Paulo. Se tem alguém que tinha crédito para pedir alguma coisa e não receber, não, eu acho que ele é um deles. E Deus disse para ele: olha, Paulo, a minha graça te basta. A questão aqui não é qual é o espinho na carne, né? Eu não quero entrar nesse campo, mas todos nós vamos ter que viver com alguma coisa em nós que Deus não tira. Eu sei o que é isso, dor de espinho, porque quando eu tinha, acho que 9 anos, eu ganhei uma bicicleta e minha mãe sempre dizia: cuidado com aquela curva. E era uma descida: mãe, deixa comigo, que eu tenho comando aqui. E eu desci aquela, virei à esquerda, descendo, virei uma esquerda e vi um carro. Eu saí do carro, a bicicleta bate na guia, eu caio de costa dentro de um espinheiro, né? Gente, eu lembro da dor até hoje, né? Ela tirando os espinhos e dando uma correçãozinha básica ali, porque falta de aviso não foi, né? Então eu sei a dor que é um espinho. A gente precisa confiar na graça de Deus, na soberania divina. Se Deus disse não para ele, para que ele não se exaltasse, para que o coração possa permanecer humilde na presença do Pai. Porque a Bíblia diz que Deus abate, né, o soberbo, mas dá graça para quem é humilde. Deus conhece o meu, o seu coração. Ele sabe as coisas que podem chegar no nosso coração e nos tirar de um propósito maior divino na nossa vida.
Quando nós olhamos para o próprio Jesus clamando, Eli, Eli, sabactame, Deus meu, por que me desamparaste? Não tem resposta. A oração de Jesus não teve resposta do Pai, porque Deus tinha um propósito maior por meio da morte do nosso Senhor. A gente precisa acreditar que o não de Deus, ele pode ser um presente para a nossa vida. É Deus nos evitando de um mal maior, que os nossos olhos não são capazes de enxergar. Eu quero terminar nessa noite então. Eu quero concluir. Você vive essa luta ou não de ter essa dificuldade de lidar com as respostas de Deus para a tua vida? Como é que isso chega no teu coração? Quando Deus quer nos conduzir para uma vida de discípulo, de crescimento por meio da oração, o nosso coração, ele precisa estar preparado para ouvir algumas respostas do Senhor. Talvez você esteja vivendo alguma crise como discípulo, lutando com algo que Deus talvez esteja reprovando, te dizendo não, mas às vezes você está insistindo. Você precisa, Deus, eu sou essa pessoa. Eu estou lutando contra a tua soberania. Eu não aceitei alguns nãos do Senhor para a minha vida. E quando a gente não aceita os não de Deus para as orações que não foram respondidas, são muralhas que crescem no nosso coração, que atrapalha a nossa relação, a nossa comunhão com Deus que é soberano. Talvez você pode estar vivendo o que viveu aquela nação. Talvez você está pedindo algo para Deus e o Espírito está tentando te dizer: filho, filha, eu tenho um plano melhor para você. Você pode confiar na minha soberania, você pode confiar no meu poder. Talvez você já sofreu por em algum momento de dor e perda e suas orações não foram respondidas. Eu creio que o Espírito, ele quer te revelar a soberania divina. Algumas respostas eu e você não vamos ter nessa trajetória de vida, mas se você confiar na soberania divina, Deus vai remover a dúvida do seu coração e vai te levar para um ambiente de paz interior, que só pode viver com a presença do Senhor. Vamos ficar em pé. Quando Deus diz não, Ele quer te proteger de um mal maior, para você que talvez também está sofrendo, esperando, pedindo Deus, e esse negócio, o Pai quer ministrar graça na tua vida hoje, de dizer: filho, espera, eu sou o Senhor da tua vida, eu sou o Senhor da tua história, eu tenho o melhor para você. Talvez você precisa confessar que realmente você pensou que Deus está atrasado. E independente das respostas de Deus, eu quero te levar a confiar na soberania divina, amém? Nós vamos adorar o Pai nessa noite. Se o Espírito está falando com você e você quer derramar o teu coração diante do Senhor, sai do teu lugar, nós vamos orar com você, amém? Pode sair, Vi, se o Espírito está falando. Em fervente oração, vem o teu coração.
presença de Deus derramar, mas só podes fluir